Gente, boa noite. Boa noite, voltei aí com mais uma live, mais um assunto interessante para nós, né? Sempre debaixo da revelação de Deus. Nunca venho aqui pelo meu próprio entendimento, né? Por isso que eu nunca prometo quando vai ser a próxima live, né? Que eu não sei quando vai ser a próxima revelação de Deus. Eu sei que vai ter, mas quando eu não sei, né? Então o assunto é esse. Os estagiários do discipulado com Cristo, né? Mateus 10, versículos 1 ao 15, a gente vai dar uma passada nessa mensagem, né, deixada nesse pedaço de capítulo aqui, né? E eu me propus a falar somente desses primeiros 15 versículos, porque do versículo 16 em diante até o fim caberia numa outra oportunidade, né? Até porque somente esses 15 já cabe muita coisa, né? E se vai tomar algum tempo. Então as coisas também têm que ser feitas com calma. Então vamos lá. Vamos ler. Vamos ler a passagem. Os 12 e a sua missão. Eu sempre uso duas Bíblias, a Thompson, que é de referência bastante conhecida no mercado, e a de aplicação pessoal também bastante conhecida. A Thompson ela é uma versão um pouco diferente, mas o título é Os 12 e a sua missão, né? E a da aplicação pessoal está dizendo: Jesus envia os 12 discípulos. Pois bem, diz assim: chamando seus 2 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. E são esses nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não vão pelo caminho dos gentios, nem entrem em cidade de samaritanos. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo preguem dizendo: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. De graça receberam, portanto deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem levem bolsa de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, ou do seu salário, em outras traduções. E em qualquer cidade ou aldeia que andarem, procurem saber quem nelas seja digno, e hospedem-se aí até que se retirem. E ao entrarem em uma casa, saúdem-na. Se a casa for digna, descer sobre ela a vossa paz, a paz de vocês. Se não for digna, volte para vocês a paz de vocês. Se ninguém lhes receber, nem ouvir as suas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudam o pó de seus pés. E verdadeiramente lhes digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. É claro que, ressalva, eu dei uma engasgada na lida, porque teve uma vez aí que eu falei vossa ou vossa. Eu evito muito falar isso. Eu evito usar linguagem arcaica, né? É claro que ela é escrita em linguagem arcaica, mas eu evito falar vosso ou vossa, vós, né? Eu falo seu, sua, seus, ou de vocês, né? Então só essa ressalva aí para não dizer que a Bíblia Thompson está diferente. Não, não é. É porque eu evito falar esses pronomes dessa maneira, né? Então tá bom, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, que a gente precisa saber. A autoridade só vem para discípulo. Chamando seus 2 discípulos, deu-lhes autoridade
sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Para ter autoridade para curar doença, enfermidade, expulsar demônio, tem que ser discípulo de Cristo. É por isso que muitos aí ouvem pregação, andam para lá, andam para cá, ouvem isso, ouvem aquilo, não são curados por dentro, não são curados espiritualmente, emocionalmente. Porque quem está pregando não tem autoridade para fazer isso, porque não são discípulos. Essa é a grande realidade. Eu queria lembrar o que significa ser discípulo nas palavras de Jesus. João capítulo 8, passagem também super conhecida. Diz assim, Jesus fala sobre os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vou repetir. Se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, se vocês viverem, se vocês praticarem isso, se vocês buscarem, não é só dom espiritual, não é só falar em língua, é principalmente o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, se vocês buscarem isso do Espírito Santo e viverem isso em amor, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que é uma outra menção sobre ser discípulo, que significa ser, ainda em João capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim, um novo mandamento dou a vocês, que amem-se uns aos outros, como eu amei vocês, que também amem assim uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Permanecer na palavra de Cristo e amar uns aos outros. Essa é a marca do discípulo. É por isso que tem muita gente pregando aí e não tem poder. É por isso que tem gente pregando aí e continua cheio de gente endemoniada dentro das igrejas. Porque eles não têm autoridade para expulsar demônios, porque eles não são discípulos, ou seja, eles não vivem a palavra. Por isso que a palavra não sai com autoridade. Eles apenas estão lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, olhando, memorizando e dizendo aí, fazendo um grande espetáculo com o microfone na boca e no púlpito, e nada acontece porque a palavra não sai com unção. Essa é a realidade triste do nosso evangelho, né? E eu estou só no primeiro versículo. Eu disse que gastaria um certo tempo, por isso que eu não peguei o capítulo todo, né? Interessante isso. E são 12, vamos lá. Aí aparece o nome deles e tal, tudo bem, né? Aparecem aqui alguns irmãos, o que não impede de você ter no seu ministério família. Não impede você começar o seu ministério dentro da sua família, né? E também o ministério congregacional, né? No sentido da congregação também, não impede você ter um ministério congregacional dentro com seus familiares, né? Desde que seja direcionado por Deus através do Espírito Santo, né? Aqui, por exemplo, eu já estava até pulando, mas vamos voltar aqui, versículo 2. Tiago e João, irmãos, irmãos, né? Enfim, não impede. Passando o seguinte, versículo 5, é claro que, versículo 4, no meio desses aí que estão aprendendo, sempre vai ter um que não vai querer aprender nada, vai estar lá só para ficar assistindo. Judas Iscariotes, que o traiu. Essa é a realidade, né? Vai ter sempre alguém ali que vai estar ouvindo, nunca vai aprender aquilo dentro dela, né? Ouviu, não aprendeu, né? Acabou traindo Jesus depois. Enfim. Ele enviou esses 12 ordenando: não vá pelo caminho dos gentios. Ou seja, não busquem multidão de cara, né? Que é um exemplo que eu estou fazendo aqui.
Nem sempre tem alguém assistindo a live. Quando tem poucas pessoas, né? Mas a palavra está sendo pregada aí e depois vai ser compartilhada por alguém. Alguém vai ouvir essa mensagem em algum momento, né? Não busca multidão não, irmão. Começa aí com seu ministério aí bem pequenininho aí, com poucas pessoas, né? Não busca multidão não. Nem entre na cidade samaritana. Os samaritanos eram um povo, né, dado pela mistura de judeu com outros povos. Na época ali que houve o cativeiro da Síria e tal, o Reino do Norte foi desmembrado, enfim, é uma história longa, né? E criou essa rixa, né, entre os samaritanos e os judeus, digamos assim, não misturados na sua genética, né? Enfim, aí ficou aquela rixa ali, eles não se davam, enfim, tanto é que depois Jesus para conversar com a samaritana, João capítulo 4 aí, a mulher se admira que Jesus está conversando com ela, olha, se admira ali que Jesus traz a palavra a ela, né? Se refere a ela, conversa com ela, né? Então tinha essa rixa ali. Então, meus amados, o que a gente aprende com essa palavra? Não busca gente que também tem rixa, não, com o evangelho não, porque essas pessoas não estão querendo ouvir a palavra de Deus. E existe uma coisa chamada tempo, que o pregador do evangelho não pode perder. Tempo, nós não podemos perder. Versículo 6. Vão antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque o Israel seria o povo designado por Deus para levar a boa notícia aos demais povos do mundo. E nós, o povo do Novo Testamento, somos o Israel de Deus. Eu não nasci em Israel, não tenho antepassado, não que eu saiba, hebreu, né? Mas nós somos o povo espiritual, Israel espiritual de Deus. Pessoas que vão levar a palavra de Deus, a boa nova de Jesus Cristo, a palavra da cruz, a palavra da salvação, às demais pessoas. Somos nós. Então, quando ele fala, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, é buscar essas pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Buscar esses aí que outrora eram pregadores, missionários, mulheres e homens de oração. Buscar essas pessoas que estão desanimadas, cansadas, abatidas, frustradas com outras pessoas da casa do Senhor. São essas a nossa prioridade como discípulo, buscar essas pessoas. Não que a gente não vá buscar outras, né? Porque a gente tem que pregar tempo fora de tempo, seja para quem for. Mas quando a gente for sair, enviado, tanto é que o capítulo começa o seguinte: enviou-lhes, né? Então, quando a gente vai fazer uma determinada obra com um determinado propósito, tem sempre que ter a prioridade esse povo, os afastados e desviados da casa do Senhor, né? E eu queria trazer aqui o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz o seguinte, sobre o exercício da autoridade, porque Jesus deu autoridade para essas pessoas. Irmãos, presta bem atenção como tem que ser o exercício dessa autoridade. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 até o 15, presta bem atenção. E rogamos a vocês, irmãos, que reconheçam os que trabalham entre vocês e que presidem. Essa palavra presidir quer dizer aquele que está revestido de autoridade. Os que presidem sobre vocês no Senhor e lhes admoestam. O que é admoestar? Corrigir, ensinar, instruir, discipular. E que os tenham em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tenham paz entre vocês. E rogamos também, irmãos, aí entra a passagem que eu queria enfatizar aqui. Rogamos também, irmãos, a vocês que admoestem os desordeiros, consolem os de pouco ânimo, sustentem os fracos. Sustentar é uma palavra muito forte.
sustentar a palavra muito forte. Não é só com palavras também, com atitude. Tiver que enfaixar ali uma ferida, limpar primeiro, enfaixar, né? Tô falando isso no sentido espiritual, né? Quem é espiritual vai entender o que eu tô falando. E sejam pacientes para com todos. Versículo 15. Vejam que a ninguém dê a outro mal por mal, mas sigam sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Essa é a conduta daquele que está investido de autoridade. Né? Enquanto tem um monte de gente pregando aí, né? Que acusação, pregando acusação, né? Dizendo que você está afastado porque você é preguiçoso, dizendo que você está afastado por causa disso, daquilo, dizendo que você ouviu que não era para ouvir. Irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando você for buscar alguém afastado, deixa eu te dar um conselho. Ouve primeiro a pessoa. Jesus fazia isso. Ouve primeiro a pessoa. Ouve a situação. Ouça as partes envolvidas, se tiver mais de uma pessoa. Ouça primeiro, né? Busque no Senhor uma direção para você aconselhar, né? Não vai de qualquer maneira, não. Em nome de Jesus. Vamos continuar Mateus 10. Versículo 7. E indo preguem, o reino dos céus está próximo. Tem gente que acha que esse reino é aquele reino que vai aparecer um disco voador, ou sei lá, alguma coisa que vai emitir uma luz sobrenatural que vai aparecer sobre a cabeça de uma pessoa, né? Tipo aquele Irmãos, o reino dos céus, ele se manifesta por aquele que dá prioridade à palavra de Deus, manifestando-se em amor, sem fingimento, manifestando pelo fruto do Espírito, como já disse aqui. Essa é a manifestação do reino do céu. Se manifesta por uma mentalidade que não é carnal, se manifesta por uma mentalidade que é a mente de Cristo. É uma mente que pensa de acordo com as palavras de Deus. São essas pessoas com esse tipo de viver, com essa forma de viver, que manifestam o reino do céu na terra. Indo pregam o reino do céu está próximo. Com essas palavras que eu acabei de dizer, é o seguinte: como a gente vai pregar? Primeiro vivendo como cidadão do céu. Essa é a nossa maior pregação. Viver como cidadão do reino do céu. Depois, se for necessário, a gente usa a palavra, né? A gente ama, ajuda, faz o que a gente puder fazer ali pelo próximo, seja ele quem for. Nem tudo a gente vai conseguir fazer, e aquilo que a gente não conseguir fazer, a gente faz oração, entrega nas mãos de Deus e segue a vida até encontrar a solução quando Deus achar que tem que ter a solução, né? Porque até os problemas vêm para a gente poder crescer também, né? E ainda preguem dizendo: o reino dos céus está próximo. Como é que a gente diz? Como é que a gente prega dizendo? Com a nossa vida, aprenda isso. A nossa vida, ela diz muito mais do que as nossas palavras. Pensa nisso. Versículo 8. Cure os enfermos. Vamos separar aqui. Cure os enfermos. Já foi dito lá no começo. Temos que ser discípulo. Não adianta. A gente não vai ter autoridade. Não adianta essa sem vergonha de sair colocando a mão na cabeça de um, colocar a mão na cabeça de outro. Se você não tiver a virtude de Cristo em você, nada vai acontecer. Você vai passar vergonha e você vai criar uma falsa expectativa na pessoa de que ela vai ser curada e não vai ser curada. Então vamos parar com esse evangelho fajuto. Esse evangelho que cria uma falsa expectativa nas pessoas.
de uma mudança que não vai acontecer. Purifique os leprosos. Como? Com a palavra de Deus e a unção do Espírito Santo. É o que eu estou dizendo. Ressuscitem os mortos. Como? Com a palavra da vida. Tudo é palavra de Deus, não tem como fugir. Expulse os demônios com a autoridade que eu já citei aqui do começo do capítulo. Aí é que vem, de graça lhes dei, de graça dei. Deus deu para a gente de graça esse dom, essa virtude do reino de Deus. Se a gente pertence ao reino de Deus, a gente tem virtude. Ele nos deu de graça. Então a gente tem que levar essa virtude de Cristo para as outras pessoas, de graça. Um monte de gente cobrando aí, gente. Cobrando pregação. Já disse em outras lives aqui, eu canso de falar, já cansei de falar isso. Na verdade, não me canso de falar. Vou continuar falando quanto tem que falar. Prega. Faz ali uma requisiçãozinha. Geralmente, a requisição a gente já sabe que é dinheiro. Né? Comprar meu isso, compra meu aquilo. Né? Ou então, fala meu nome aí. Ou, enfim, né? Várias coisas aí, várias concessões aí que pastores dão a essa gente aventureira que se diz aí pregador do Evangelho, né? A gente tem que parar com isso no Evangelho de Cristo. De graça lhes dei, de graça vocês receberam, de graça dei. Versículo 9, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Falar em cintos, um monte de pregador ostentando anel, ostentando cordão, ostentando cinto, ostentando vestimenta. Mas na verdade a gente tem que ostentar de maneira simples e humilde a virtude. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Mas o reino de Deus consiste em virtude e não em palavras. Depois você dá uma lida, meditada nisso. Versículo 10. Não levem bolsa de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento, do seu salário, enfim, qual for a tradução que você usar aí. Irmãos, quem for fiel a Deus, Ele vai usar pessoas para te abençoar quando você estiver fazendo missão. Você não tem que ficar por aí pedindo um monte de coisa para ninguém, não. Quando você estiver fazendo o ídolo do Senhor. Deus ainda toca pessoas para abençoar. São poucas pessoas. Hoje em dia tem cada vez mais pessoas duras de coração para abençoar. Tem cada vez mais pessoas cada vez mais duras de coração para abrir a mão para abençoar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. São poucos, mas ainda tem. Você tem que ter fé. Vai fazer o ídolo do Senhor. Não fica, como é que eu posso dizer assim, receoso, não. Não fica com medo de não ter nada, não. Deus providencia tudo na hora certa para quem estiver fazendo o ídolo do Senhor de maneira correta, como se deve fazer. Versículo 11. Eu vou até o 15. 11. E em qualquer cidade ou aldeia que entrar, procure saber quem nelas seja digno e hospedem-se aí até que se retirem. Irmãos, a gente não pode se associar a qualquer pessoa. A gente não pode se associar a qualquer pessoa. E entrando em alguma cidade ou aldeia, procure saber quem nela seja digno. Tem que ser uma pessoa honrada, pessoa honesta, pessoa trabalhadora, pessoa de respeito. A gente não pode, como pregador do Senhor, como mensageiro da boa notícia do Senhor, se associar a nossa imagem a qualquer pessoa, irmãos. Isso começa de dentro da congregação para fora. Vou ler 2 passagens para vocês. Tem mais. Tempo aqui a gente sempre tem. Vamos ler algumas passagens sobre associação de imagem. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Que muito crente aí precisa saber que a gente não pode se associar a nossa imagem a qualquer pessoa.
Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 em diante. Já por carta lhes tem escrito que não se associem, não andem junto, não associe a sua imagem, não faça aliança com os que se prostituem. E isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, com roubadores ou com idólatras, porque então lhe seria necessário sair do mundo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: mas agora lhe escrevi que não se associem com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem comam. É forte essa palavra, né? Se vocês não gostam de dizer essa frase, é forte, né? Então, por que a gente não medita nessas coisas? Por que a gente não pega a nossa Bíblia, tira a poeira dela para meditar nisso? Outra coisa sobre associação. O que Deus está me lembrando aqui, né? Enfim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. Se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira sobre questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e suspeitas ruins, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Eles acham que conhecem a verdade. Eles acham que conhecem a respeito do reino dos céus, mas não conhecem. Corruptos de entendimento, está com a mente, está corrompida a mente. A mente está corrompida. Porque eles não são discípulos, como eu comecei dizendo. Corruptos de entendimento e privados da verdade, achando, ou seja, cuidando, né, que a piedade seja causa de ganho, de lucro. Aparte-se dos tais. Essa é a palavra. Não estou forçando nada aqui. Aparte-se dos tais. Associação é coisa muito séria no reino de Deus. Outra, 1 João, aliás, 2 João, também é sobre associação, né? Sobre associação. 2 João, versículo 9 a 11, diz assim, ó: todo aquele que prevarica, prevaricar é ir além, é aquele que acrescenta coisa que a palavra de Deus não está dizendo. Tem um monte de pregador por aí que faz isso. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, começaram até bem no Evangelho, começaram até bem como pregadores, como ministros da palavra de Deus, só que se perderam no meio do caminho. Tem muitos por aí, eu não quero nem citar nome, mas tem muitos por aí, né? Todo aquele que prevarica que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, porque está ensinando coisa errada, né? E ensinar coisa errada chama-se engano, que é uma coisa que provém de Satanás e não de Deus. Por isso que não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco, ou seja, se alguém vem conversar com você, fazer-lhe uma proposta, né, de ministério, ou um convite, né, no sentido de fazer uma pregação em algum lugar, e não traz essa doutrina, até mesmo a pessoa que se oferece, né, para ir levar a palavra ao seu ministério, todo aquele que vem convosco e não traz essa doutrina, não receba essa pessoa em casa, muito menos lhe dê uma saudação, nem acenar de longe para essas, porque são falsas, são pessoas enganadoras. Versículo 11: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Está entendendo, ministro do Evangelho? Está vendo você que tem chamado? Presta bem atenção, que você que está no começo da sua caminhada tem chamado para pregador, para evangelista.
Você tem que colocar na sua cabeça que no começo da sua caminhada, até o final da sua vida, ou até a volta de Jesus Cristo, o seu maior parceiro, a sua maior aliança chama-se Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. É Ele quem vai dizer qual é a pessoa aqui na nossa terra, né, no mundo, em que você pode andar junto. Mas você tem que começar com Cristo. Ele depois vai te dar a direção de quem você pode se associar ou não. E tem muita gente quebrando a cara porque deixou de ouvir o Espírito Santo. E vamos voltar para Mateus capítulo 10. Versículo 12. Ao entrarem numa casa, saudai-na. Aí dê saudação, porque você está chegando, você não conhece, você não sabe de nada. Nesse sentido você dá saudação, você está indo. Porque você não conhece ninguém, ninguém tem bola de cristal para saber quem é honesto e quem não é na presença de Deus. Mas aí é o seguinte, versículo 13. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz que vocês estão dando. Se não for digna, volte para vocês a paz de vocês. Digno é aquele que segue 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Quem é digno na presença de Deus? Ou quem é digno... Primeiro na presença de Deus, vamos lá. Se você for visitar, primeiro você vai às ovelhas perdidas, então ela já ouviu falar da palavra. Então vamos lá. Ora, 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Tem gente que está afastada, ou até mesmo tem gente que nunca ouviu falar da palavra do Senhor, que tem ausência de fingimento, que não são pessoas fingidas, são pessoas verdadeiras. E pessoas que têm uma boa consciência. Por quê? E não se enganem, boa consciência não quer dizer se você é bom ou se você é ruim. Boa consciência é a pessoa que fala e age do mesmo jeito, A fala é parecida com as suas ações. E é uma pessoa transparente, por mais que ela seja errada. E é isso que Deus quer. A pessoa que tem a boa consciência. Senhor, ainda que cometa erro, Senhor, errei, foi eu mesmo que errei. Tem muitos por aí assim. E é isso que Deus quer. Essa é a palavra que a gente tem que levar às pessoas. A fé, o mandamento de Cristo é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Essa é a palavra do reino do céu que a gente tem que levar. O mandamento de Cristo é esse. Versículo 14. Se ninguém lhe receber nem ouvir as suas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó de seus pés. Em verdade, eles digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Irmãos, a nossa obrigação é pregar a palavra, levar a palavra do Evangelho, através da nossa vida, através da Bíblia, através das revelações que o Espírito Santo nos dá. Agora, se a pessoa que tiver, ou as pessoas que estiverem ouvindo não quiserem receber, isso não é com a gente, irmãos. Nós impomos força para entrar no reino de Deus. Eu já falei sobre essa força em outras lives. Mas a força não é para injetar a palavra dentro de ninguém. Quem injeta a palavra dentro de alguém chama-se Espírito Santo. Nós pregamos a palavra aos ouvidos das pessoas, ou à vista das pessoas, que no caso da nossa pregação com a nossa vida. Então, irmãos, você não tem obrigação de fazer com que a pessoa receba a palavra que você vai levar. Quem escolhe isso é a pessoa que está ouvindo a palavra. A nossa obrigação é levar a palavra. E a gente não pode também ficar usando de intimidação, de palavras que amedrontam ou colocam pressão,
ou coloquem, como é que eu posso dizer, um certo constrangimento à pessoa. Não é essa a nossa obrigação. E indo, versículo 7, que eu já li, indo, preguem o reino dos céus está próximo. Tem que pregar o reino dos céus, já falei. O Cristo que nasceu de uma virgem, por meio da semente plantada pelo Espírito Santo. O Cristo ao qual os profetas já tinham profetizado antes dele sobre ele que ele viria. O Cristo que cresceu aprendendo entre os doutores, apesar de não ter parte com muitos deles durante sua vida e seu ministério. O Cristo, isso na sua infância, o Cristo que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás e combater com a palavra. O Cristo que se manifestou a Israel com a sua primeira pregação dizendo: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. O Cristo que ensinou em todo lugar que ia. O Cristo do Sermão do Monte, o Cristo das curas, o Cristo da doutrina, do ensino, o Cristo das repreensões, o Cristo da última ceia, o Cristo da oração no Getsêmani, o Cristo do julgamento dos ímpios sobre ele, o Cristo da condenação dos ímpios sobre ele, o Cristo da crucificação rejeitado pelo povo, o Cristo que morreu, mas ressuscitou 3 dias depois, o Cristo que ascendeu aos céus, o Cristo que depois apareceu a mais de 500 pessoas e alguns de seus discípulos, o Cristo que alguns anos depois apareceu a Paulo, o Cristo que se revelou anos após isso também, trazendo a revelação do Apocalipse a João, o Cristo que continuou edificando a sua igreja ao longo desses anos todos até hoje, o Cristo que voltará. É isso que a gente tem que pregar. Então, irmãos, finalizando aqui essa palavra, orem pelo irmão aqui, orem por mim, para que eu traga a palavra com poder, não só ficar recitando a palavra, mas que essa palavra que eu esteja trazendo aqui gere impacto nas pessoas, gere mudança de vida, gere instrução, gere correção, gere o anseio das pessoas em buscar a sua palavra, gere anseio nas pessoas em buscarem a Jesus em oração. Orem por mim, para que essa palavra tenha efeito, para que essa palavra permaneça saindo com autoridade, porque a palavra, quando sai com autoridade, como diz lá em Isaías, não volta vazia, mas produz o efeito que lhe apraz. Então, irmãos, eu peço essas orações. Oro também para que todos que estejam ouvindo essas mensagens seja edificado e receba a cada dia mais a maturidade, se aproxime cada vez mais da maturidade, seja maduro na presença de Deus. E que principalmente gere fé. Tem que começar da fé primeiro. A fé traz arrependimento. Arrependimento traz a salvação, e a salvação continua no discipulado. O discipulado produz o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo agrega mais pessoas ao reino de Deus. E o reino de Deus está próximo. Jesus vai voltar. Ele quer pessoas para o seu reino, pessoas dispostas a pregarem essa verdade, pessoas que combatem o mal com as palavras de Deus, fazendo o bem. É isso que Ele quer. Então, irmãos, eu oro para isso. Peço a vocês orações também, para que eu continue trazendo essas mensagens edificantes, a mensagem do amor de Cristo, né? Tudo que você fizer com o amor de Cristo, não o amor do mundo, não é o amor do mundo, mas o amor de Cristo produzirá efeito. Então, ore para que o irmão aqui permaneça com esse amor de Cristo, né? E que leve esse amor de Cristo a outras pessoas que vão ver e ouvir essa mensagem. Então, compartilha aí se tiver com alguma dúvida,
coloca aí nos comentários aí da publicação original, né? Se eu puder responder, eu vou responder. Se eu não puder, com humildade, eu vou dizer que vou pesquisar. E se eu não achar, eu vou dizer com humildade que não sei, né? Enfim, então orem por mim, essa é a palavra. E eu agradeço pela atenção de todo mundo até essa hora. Agradeço a todos em nome de Jesus.